Muito obrigado. Tem muita religião por aí. Isso é bem e isso é muito bom. A gente gosta disso. Presidente Trump, é uma grande honra tê-lo aqui conosco, à frente deste encontro de fé tão importante. Você é meu amigo e me sinto muito abençoado por fazer parte da sua vida, algo que algumas pessoas nem sabem há mais de 24 anos, sendo não só como família, mas também como seu pastor e conselheiro. E eu tive a oportunidade de trabalhar na Casa Branca e representar pessoas de fé como conselheira sênior da iniciativa e oportunidade de fé, um dos maiores privilégios da minha vida. Temos milhares de pastores e líderes religiosos aqui. E a principal questão que eles querem saber é: como é a sua fé? Vamos falar sobre como a fé foi formada em você e o que ela significa para você. Bem, muito obrigado, Paula. E você tem sido. Eu te conheço há muito tempo e ela é uma pessoa incrível, uma grande mulher. E realmente é uma honra. É uma honra. Muito bom. É mesmo. Olha, ela é muito trabalhadora também. Nossa, como ela trabalha. Eu dei alguns conselhos para ela. Ela tinha algumas propriedades e, bem, ela cresceu a partir das igrejas. Ela foi crescendo cada vez mais. Ela estava bombando lá na Flórida. Eu a conheci e ela me ligou pedindo conselhos. Uma das igrejas, bem, ficava no meio do nada e ela tinha um público enorme. Quero dizer, a quantidade de pessoas indo todo domingo era impressionante. E ela disse, e sabe, me ofereceram dinheiro por esse terreno. Eu poderia usar muito bem esse dinheiro com todas as pessoas que precisam de ajuda. Devo vender. Eu disse, é melhor você vender. Pegue o dinheiro agora, porque as coisas podem mudar muito rápido mesmo. E aí ela pode ir um pouco mais para longe. E ela continuou fazendo isso. Eu disse, esse é um ótimo negócio. Isso é muito bom. Mas ela usou o dinheiro muito bem. E você ajudou tanta gente. Isso é realmente incrível. É muito bom te conhecer. Obrigada. Muito bom te conhecer mesmo. Obrigado. Olha, estamos passando por muitos problemas no nosso país, se você observar a raiva, os problemas que temos. E muito disso é porque hoje em dia é menos baseado na religião do que era há 25 anos ou há 50 anos. E quero dizer, nós éramos realmente, as pessoas diriam, um país cristão e realmente religioso, até mesmo de outras crenças. E parece que isso está indo na direção errada. E eu acho que, à medida que isso diminui, acho que o nosso país também decai. De verdade. Eu acho que este é um país que precisa de religião. É como a cola que mantém tudo unido, e nós não. Well, Nós não temos isso. É por isso que vocês são as pessoas mais importantes. E eu nem sei se vocês percebem isso. E eles estão tentando prejudicar vocês, estão tentando impedir vocês, essa nova administração, esse novo, grupo radical de esquerda. E não é tão novo assim. Isso já existe há um tempo. São pessoas que não são boas pessoas. Se por acaso você for católico, talvez não tenhamos muitos católicos aqui, mas olha, eles estão tentando, eles estão perseguindo os católicos. Eu realmente disse, como um católico pode votar na Kamala? Como isso pode? Quero dizer, não. O nível de raiva e o nível de hostilidade. Sabe, quando você vê o que está acontecendo com o FBI e a Igreja Católica, eu digo o que está acontecendo. E, você sabe, a expressão é que você é o próximo, porque com esse grupo, todo mundo é o próximo. E eles têm uma agenda muito ruim, e a gente precisa parar isso, precisamos vencer essa eleição. Eu acho que vencer essa eleição, acho que vai ser a eleição mais importante da história do nosso país. com certeza. Então, vamos voltar só um minutinho. Vamos voltar para a sua infância. Por que você não começou a ir à igreja quando virou político? A igreja foi uma formação muito importante da sua fé, indo à escola dominical, indo à igreja presbiteriana, Norman Vincent Peale, as cruzadas de Billy Graham. Fale sobre a formação da sua fé quando criança. Então, quando eu era muito jovem, minha mãe era da Escócia e ela era religiosa. Não sei se tão religiosa quanto algumas pessoas nesta sala, mas ela era religiosa. Ela era uma pessoa de fé. E meu pai era um verdadeiro trabalhador, e também era religioso, mas estava sempre trabalhando. E era um homem bom, de grande coração, muito forte, mas, tinha um coração realmente grande. E eu me lembro que a gente andava pela rua,
Tipo, caminhava por alguma rua e tinha alguém segurando um copo. Hoje em dia você não vê isso tanto, mas antigamente tinha, e eles tinham lápis, e realmente vendiam lápis para você. Mas, ele sempre colocava $100 naquele copo, sempre. Ele nunca passava por aquele copo sem colocar. E $100 provavelmente hoje valem uns $1.000, né? Então, mas ele sempre foi muito generoso desse jeito. Então eu cresci no Queens, e que bom. Temos muita gente, ótimo, é uma boa educação. Sobreviver ao Queens já é uma boa educação. E isso inclui Brooklyn e muitos outros lugares, na verdade. Mas o Queens era bom. A gente morava numa área muito, agradável, realmente uma área boa. Mas meus pais achavam que ir à igreja era importante. E a gente ia à igreja, mas eu realmente ia para a escola dominical e eu aprendi, e a escola dominical muitas vezes acontecia no sábado. Faz sentido isso? Ainda acontece isso, no sábado. Eu chamo de igreja de sábado. E a gente passava uma hora lá. E tínhamos pessoas muito boas ensinando. Pastores e ministros muito bons. Acho que a gente chamava de ministros. Provavelmente mais ministros mesmo. E a igreja era, associada, se chamava Primeira Igreja Presbiteriana. E era, um prédio muito antigo, mas um prédio lindo, branco, sabe, branco. Na verdade, era um prédio lindo mesmo, e eu adoraria voltar lá para visitar algum dia. Faz um tempinho que não vou para aquela região, mas adoraria voltar lá para visitar. Mas era uma sensação ótima. Era uma sensação muito boa. Então eu ia para a escola dominical no sábado e, às vezes a gente tinha uma pequena escola dominical depois do culto, mas na verdade a maioria das pessoas preferia no sábado. E eu fiz isso por um tempo, na verdade por vários anos. E a gente ia para a igreja e, sabe, no fim das contas, isso só, me fazia sentir bem. Mesmo sendo bem novo, isso me fazia sentir bem. Às vezes, para ser sincero, você não via a hora de sair de lá. E às vezes, muita coisa dependia de quem estava lá e de quem era o seu professor. Uma das coisas que, aconteceu conforme fui crescendo, é que passamos a frequentar a Joyride Collegiate porque eu comecei. Meu pai ficava mais no Queens e no Brooklyn, e eu comecei por lá, e depois fui para Manhattan e comecei a fazer coisas em Manhattan. Passei a ser muito mais ligado a Manhattan, e comecei a frequentar uma igreja, a Joyride Collegiate Church. Era uma igreja linda, ficava na Quinta Avenida, na altura dos anos 20, e comecei a ir lá. E lá estava o Dr. Norman Vincent Peale, que escreveu o livro O Poder do Pensamento Positivo. E eu contava histórias sobre ele. Não sei se você gostaria que eu fizesse isso, mas... Sim. Ele era incrível. Você poderia chamá-lo de pastor, eu acho, ou de ministro, mas eu não, na verdade, nunca diferenciei isso com ele. Mas o que ele era mesmo era um orador inacreditável e amava a Deus. Mas ele conseguia falar de um jeito que, sabe, isso não acontece com frequência. E quando o culto acabava, você ficava decepcionado porque queria que continuasse. Ele contava histórias de coisas do dia a dia, relacionando com a Bíblia. E ele era realmente um contador de histórias incrível. Ele contou a história de Alfred Sloan, que foi o fundador da General Motors. E, ele estava no fundo do poço, sofria de alcoolismo severo e muitos outros problemas. E, depois ele deu a volta por cima e, sabe, Norman Vincent, e ele se reergueu, e fez isso e aquilo. Sabe, ele contava a história de, um homem que se tornou um grande líder empresarial, sabe, especialmente na General Motors. Quero dizer, você pode dizer especialmente naquela época porque, naquele tempo, não havia, eles não tinham muita concorrência estrangeira. Era um jogo totalmente diferente, e era o maior naquela época. E ele assumiu, fez um trabalho fenomenal por um longo período de tempo, e acabou se tornando um homem muito religioso, na verdade. Mas ele contava a história com muita profundidade de detalhes, e sempre era fascinante a maneira como ele falava. E eu assistia porque eu não o conhecia como um jovem, ministro ou pastor, porque muita gente o chamava de pastor. E, eu só o chamava de um homem religioso que tornava a religião muito interessante. Ele tornava todos os aspectos da religião, muito interessantes.
E provavelmente era o jeito como ele fazia, sua performance de certa forma, mas eu o assisti por muito tempo. Eu me casei na igreja e, ele foi o ministro. E, então o que aconteceu foi que eu o vi envelhecer, e ele ainda era incrível até os seus 80 e tantos anos. E, eu assisti ao seu último sermão, e ele subiu ao púlpito, olhou para a plateia e disse, eu simplesmente não consigo mais fazer isso. Ele estava realmente muito cansado, sabe? Então eu estava lá, de fato. Foi incrível. E toda a igreja se levantou. A igreja, aliás, você sabe, tem algumas igrejas que não conseguem atrair grandes públicos. Essa igreja ficava lotada todo domingo quando ele pregava. Todo domingo. E ainda tinham as chamadas salas de transmissão. Eu acho que era assim que chamavam. Onde tinham salas com televisores ou seja lá o que fosse. Circuito fechado. Acho que era esse o nome. E você sentava lá e torcia para não acabar indo para lá. Mas, sabe, era uma igreja razoavelmente grande. Mas às vezes... E eles tinham essas salas espalhadas por todo lugar. Quero dizer, tinham todas essas salas. E algumas eram bem grandes. O lugar estava sempre lotado. Mas eu observei quando ele se levantou. E ele disse aquilo. Ele simplesmente disse, não, eu não posso mais fazer isso. Eu não vou conseguir continuar. Foi o último sermão dele. E ele sempre ficava à esquerda do púlpito e segurava nele. E ele sempre segurava, saía para segurar, andava um pouco, mas, ele ficava muito à vontade à esquerda. Eu sempre me lembro que parecia que... Mas ele estava segurando com a mão direita e simplesmente disse, eu não posso mais fazer isso. E ele estava, não sei se chegou aos 90, mas não era um cara jovem. Mas ele era uma pessoa fascinante, de se observar. Ele era ótimo. Ele era ótimo. A outra pessoa que eu achava incrível, porque meu pai me levava ao Yankee Stadium para ver o Billy Graham, né? Billy Graham. E aquele lugar ficava lotado. E ele era incrível. E ele era, esse era outro. E ele tinha um cavalheiro, que cantava em Quão Grande És Tu. Você sabe quem é, né? Claro. E ele cantava, cheia, isso mesmo. Ele cantou por anos, e meu pai achava que era o melhor de todos. Eu disse, bom, compara isso com a versão do Elvis. Depois, falei isso para o meu pai, bem depois, mas, você sabe, Elvis, isso foi quase antes do Elvis. Mas eu disse, pai, qual é melhor? Ele disse, não é o Elvis. Todo mundo gosta do Elvis. Ele era ótimo, mas Billy Graham era incrível. Teve influência. Ele teve uma influência. E é bom ver o Franklin Graham indo bem. Ele está fazendo tantas coisas por tantas pessoas. Sabe, é impressionante porque sua fé teve um papel tão importante, nas suas ações. Como quando você menciona o Franklin, muita gente não sabe que, até recentemente, você organizou e doou $7 milhões para a Samaritan's Purse para o auxílio em desastres na Carolina do Norte. E você não poderia dar isso para uma pessoa melhor. Ele é incrível. Sim, arrecadamos muito dinheiro e doamos muito dinheiro. Um amigo meu, Steve Vodkofei, deu a ele $1 milhão ou algo assim. Tem muita gente que é muito generosa. Mas o Franklin faz um trabalho excelente. Ele está sempre lá quando eu vou. Porque como presidente, eu faço isso muito. Você vai até um tornado ou vai até um furacão. Quero dizer, eu vi muitas coisas muito ruins. A destruição da natureza é impressionante. Alguns desses tornados, os grandes que eu vi, eu olhava e parecia que tinha sido cortado por uma lâmina de barbear. O dano à esquerda era 0 e o dano à direita era devastação. Era como se, quando você sobrevoava de helicóptero, via uma linha reta, o mais reta possível, mas era literalmente cortada. Uma árvore à esquerda não foi tocada, uma árvore à direita foi virada de cabeça para baixo, e às vezes isso acontecia a 500 metros de distância. Impressionante o poder da natureza. Sempre que vou lá, vejo o Franklin. Ele lá. Ele é sempre o primeiro a chegar. Eu disse, um dia vou chegar antes de você, Franklin. E ele leva isso a sério. Ele é boa pessoa. Tive um problema com Franklin. Devo contar qual é o problema? Claro. Ela diz, É uma ótima.
Não, eu estava contando histórias. Fazemos grandes comícios. Ontem à noite tivemos um grande comício no Madison Square Garden. E às vezes eu uso um pouco. Não é falta dura, não é falta pesada, mas uma falta leve. A gente chama de falta leve. Mas, sabe, para enfatizar alguma coisa sobre as capacidades de alguém, ou seja lá o que eu estiver falando. E eu recebi uma carta do Franklin e o encontrei no aeroporto. Foi numa visita que eu fiz, na verdade, para Carolina do Norte. No aeroporto, ele estava lá com seus aviões e todo mundo, muita gente. Cara, ele consegue voluntários incríveis. Eles estão realmente engajados. Enfim, recebi uma carta alguns dias depois e ele disse: Senhor, presidente, aqui é o Franklin Graham e só quero dizer que adoro o que você faz. Adoro o que você fala. Adoro suas histórias. Acho que são ótimas. E continue contando, mas elas seriam ainda melhores se você não usasse palavrão. E eu fiquei tipo, claro. Eu disse, eu não sabia. Eu não tinha certeza se deveria me sentir honrado ou não. E se você... Mas ele falou sobre o palavrão, então eu pensei sobre isso. E eu disse, vou tentar. E eu realmente tentei. E não tenho certeza se consigo dar tanta ênfase quanto antes. Tenho me saído bem quanto a isso, mas não tenho certeza. De vez em quando, você precisa de um temperinho, um pouco de pimenta, um pouco de tempero para dar uma animada nele. Mas eu recebi aquela carta e acabei rindo. Eu disse, não tenho certeza se você está certo sobre isso, Franklin, mas vou tentar. Mas ele fez um trabalho fantástico. Mas tantas pessoas que conheço aqui, que acabamos de encontrar nos bastidores, quero dizer, elas foram tão incrível para nós. E nós os recebemos na Casa Branca, muitos pastores e pessoas respeitadas. Reconheço muitos deles só de vê-los na televisão por tantos anos, certo? Incluindo você. Que nos conhecemos, literalmente, você estava assistindo televisão e me ligou do nada. E eu nunca vou esquecer que você disse, você tem um fator IT. E eu disse, senhor, nós chamamos isso de unção. E esse foi o nosso olá. Da família Savar Tartar que está aqui, do querido Jimmy Savar Tartar, até tantas outras pessoas incríveis. Jimmy Savar Tartar aqui. Ele não pôde vir, mas a família toda está aqui. Onde Jimmy adora o Jimmy Savar Tartar. Doni. Eu nem sei se ele gosta de mim, mas acho que sim. Mas eu adoro. Onde está o Doni? Cadê o Doni? A gente precisa ver o Doni. Isso mesmo. Onde está o Doni? Eles realmente têm uma das maiores redes. Olá, Doni. Sim, well, bom, a gente queria dar um oi. Como ele está? Beleza. Esse cara é muito talentoso. E você também. Mandou bem, mandou bem. Manda um abraço para eles. Maravilha. Muita gente não conhece esse seu lado, então a gente tirou um tempinho. Porque eu tive o privilégio de acompanhar de perto a sua vida e ver Deus agindo nela. E a gente vai falar sobre fé, cargos, economia, imigração e tudo mais em um instante. Você sabe, a mídia te ataca sem parar, e você tem enfrentado batalhas judiciais. E o pior de tudo, eu nunca vou esquecer o Ralph Reed e o Journey, quando estávamos no show do Journey com meus filhos, e alguém disse, o presidente foi baleado. Eu congelei, como tanta gente. E eu comecei a chorar e a orar. Mas quando você se levantou com aquele lutar em obrigado. Você. Eu acho. Eu acho que muitos veem isso como um sinal de que ela gosta de mim porque está emocionada. Se ela não tivesse lágrimas. Agora ela sabe. Ela está. É uma pessoa incrível. Pode continuar. Sim, senhor. Foi. Foi muito difícil para muitos de nós.
que realmente te amam e não só te respeitam como presidente pelo que você fez, mas te amam como pessoa. E nós entendemos isso. E eu acho que o mundo pôde ver, em uma das piores situações, que você sabia e sabe que aquilo não foi sorte, foi Deus. Porque Ele tem um propósito na sua vida. Então compartilhe só um pouquinho sobre Deus na sua vida agora. E o quê? Porque todos nós temos dessas jornadas de fé. Temos altos e baixos, caímos, levantamos de novo, sabe? Mas você sempre teve essa profundidade. Respeito e honra a Deus na sua vida e, naquele dia, eu acho que mostrou ao mundo quando você soube que Deus te salvou por um propósito. Bem, muito obrigado. Você sabe que dia foi aquele. Mas tínhamos uma multidão enorme em Butler, na Pensilvânia. E, sabe, foi um conjunto de circunstâncias impressionante. E, sabe, meus 2 filhos são atiradores. Eles são muito bons, de altíssima qualidade. Eles seriam como um golfista scratch ou até melhores. Quero dizer, os 2 são muito bons. Eles sabem tudo sobre armas e aprenderam isso com o avô deles. Eles passaram um tempo na Europa, indo e voltando durante os verões e tudo mais, e são muito bons. Mas eles entenderam. Eles sabem exatamente qual era a arma. Eles usaram a mesma que essa pessoa usou e estava a 130 jardas de distância. E quando o Dom me ligou primeiro, ele disse, e sabe, alguém estava te protegendo lá de cima. Porque é quase impossível até para um mau atirador errar você daquela distância. Agora ele não sentiu minha falta. Provavelmente a diferença foi de 1/8 de polegada. E tudo aconteceu porque eu estava olhando para o lado, para um gráfico sobre imigração ilegal. Você acredita nisso? Aquele gráfico famoso, agora famoso. Mas eu nunca faço isso. É muito interessante porque, se você olhar as circunstâncias, eu nunca faço isso. Eu nunca uso esse gráfico no começo. E ele sempre fica à esquerda. Eu nunca faço isso à direita. E eu só uso talvez 15 ou 20% das vezes. Não uso em todos os discursos. Saio bastante do teleprompter, o que acho melhor. Mas é bom ter um presidente que fala sem teleprompter. Parece que não temos isso. Parece que não temos mais isso com tanta frequência. Mas, enfim, eu estava falando sobre alguma coisa e só disse, sabe, abaixa aquele gráfico, se puder. E eu virei rapidamente para a direita. E pá. E eu sabia que algo estava muito ruim. E eu caí, acho que estava gritando. Provavelmente, caia, porque, sabe, não acho que eu teria sido assim. Se você vê aquilo, que você já viu umas 10.000 vezes, provavelmente é o clipe mais reproduzido de todos. Mas se você assistir, quero dizer, o movimento para baixo foi bem rápido. E acho que eu provavelmente estava ouvindo várias pessoas, inclusive o serviço secreto, dizendo para baixar. Mas não, eu fui atingido. Eu fui atingido e, sabe, atingido com força. Mas foi 1/8 de polegada aí. Eu estava lá embaixo e algumas coisas são surreais. Outro dia, um grande jornalista me fez uma pergunta. Como foi quando você venceu a presidência? Na verdade, foi o Joe Rogan que me fez essa pergunta. Foi muito boa, uma boa pergunta. Achei que foi uma boa e sabe, eu falei sobre isso. Foi meio surreal. Por quê? De repente, eu estava indo para a Casa Branca e passando por um prédio que eu mesmo construí, um hotel. A Pennsylvania Avenue, linda, e eu vendi para o Waldorf. Agora é um Waldorf Astoria. É bonito e foi muito bem sucedido. E então seguimos um pouco mais e chegamos à Casa Branca. E então, de repente, estou parado ao lado do 4º Lincoln. Eu disse, e sabe, foi uma experiência tão surreal. Mas quando fui baleado na frente de, sabe, uma quantidade enorme de pessoas, uma multidão imensa, você nem conseguia ver o fim. E eu estava lá embaixo. Eu entendi perfeitamente o que tinha acontecido. Fui baleado na orelha e o serviço secreto achou que eu tinha sido baleado. Em outro lugar, eles acharam que eu tinha sido baleado muito mais de uma vez. E acho que foram disparados 8 tiros. E o agente do serviço secreto disparou um.
Também foi ajudado, pelo que entendi, provavelmente pela polícia local, que também disparou um tiro e acertou o fuzil, e o agente do serviço secreto acertou o alvo. Mas os dois, sabe, tiveram um papel muito importante. Caso contrário, teria sido muito pior, porque esse cara tinha muita munição, muita gente. E estava lotado de gente, de parede a parede. Era como, sabe, pegar todo mundo, indo o mais longe que você conseguir. Estava tão cheio quanto está essa sala agora. Então só poderia acertar pessoas. Mas eu sabia exatamente onde ficava. Então eu sabia que era minha orelha. Eles disseram que não. Eu disse, não, é minha orelha. Tinha uns 7 ou 8 caras sentados em cima de mim. Eles eram pesados. Eram pessoas bem pesadas. E de qualquer forma, aliás, eles foram muito corajosos porque, sabe, eles estavam pulando. Pularam em mim e as balas passavam por cima da cabeça deles. Eram muitos. O serviço secreto foi corajoso. Eles foram muito corajosos. Sabe, eles realmente eram. Foi incrível. Eu ouvi os tiros. Você ouve que essas coisas estão passando. E você ouve tão claramente quanto eu te ouço. Enfim, mas o que eu percebi é que quando você está nessa situação, você tem uma sensação que, normalmente, na maioria das vezes, você não entenderia de verdade. Eu tive total. Mas quando Dom me ligou, ele disse, pai, sabe de uma coisa? Para mim, 130 jardas parecia bem longe, mas para um atirador, 130 jardas não é nada. E ele disse, é um milagre. Que isso? Foi aí que eu percebi pela primeira vez. É um milagre aquela bala ter acertado só a sua orelha. É um milagre. Mas se eu não tivesse virado em todas essas circunstâncias, se eu não tivesse virado naquele ângulo exato, porque ele estava certo, exatamente a 90 graus, ele estava exatamente ali. Se eu não tivesse virado, se eu tivesse virado só pela metade, não teria dado certo. Se eu tivesse virado um pouco além, também não teria dado certo. Tinha que ser exatamente aquele ângulo. Eu estava indo mais longe, mas aquele era o ângulo. E foi nesse momento que a bala veio. Porque se fosse um centésimo de segundo depois, eu já teria virado demais, pois eu estava indo mais 25%, como o quadro atrás. Então eu estava fazendo isso e passou. Ele disse que, sabe, Deus tinha que ter feito isso, porque é impossível. Pense em todas as circunstâncias quando você pensa. Pense em todas as circunstâncias. Você está virando. Isso é muita sorte, né? É algo grande. Aconteceu alguma coisa para você estar exatamente nessa posição. E foi só 1/8 de polegada de diferença, né? Então é tipo, quero dizer, é incrível. Mas também, como eu disse, eu nunca estou certo. Eu sempre fico à esquerda, é sempre no final. Eu nunca começo logo no início. Isso foi quase a primeira frase do que eu estava falando, bem no começo, pelo menos no primeiro parágrafo. Então foi bem no início. Então tinham tantas coisas diferentes. E eu me lembro, Dom, e depois foi confirmado pelo Eric. Eric disse, eu não acredito nisso. E quando cheguei ao hospital, os médicos e tudo mais foram ótimos, inacreditável. Mas foi assim, a orelha sangra muito, caso você não queira descobrir isso por conta própria. Mas a orelha sangra muito. O médico disse que, a maior parte do corpo que sangra tem a ver com cartilagem. Não sei, mas teve muita coisa. Eu perguntei, por que isso acontece? Ele disse, deixa eu te falar, antes de explicar isso, sugiro que você vá comprar um bilhete de loteria. O médico me disse isso. Eu perguntei por quê. Ele disse, você é cara mais sortudo. Eu faço isso há 25 anos. E o fato de eu estar até conversando com você já é um milagre, ou o fato de eu estar falando com você é um milagre, né? Então, em algum lugar, todos nós tivemos uma ajudinha lá em cima. Eu gostaria de pensar, e eu realmente não sei disso, mas eu gostaria de pensar que é porque Ele quer que o nosso país, e talvez o mundo, sejam ajudados. Quer que o nosso país seja ajudado. Deus quer que o nosso país seja ajudado. Seria algo muito bonito dizer isso, mas agora a gente também precisa ganhar uma eleição. Então, espero que sejamos o número 1. A gente vença a eleição. E, aliás, acho que estamos indo muito bem na eleição, mas eu acho que vamos vencer.
E precisamos fazer com que todos os cristãos saiam para votar. Porque, sabe, eu não deveria repreender ninguém, mas os cristãos não são conhecidos por serem eleitores muito assíduos. Sabem, levantem mão. Quantos de vocês já votaram antecipadamente? E as estatísticas estão mostrando que estamos indo em massa. Quem vai votar? Isso aí. Beleza, mas um pouquinho mais. Isso é bom, porque estamos liderando em todos os votos antecipados. E isso é incomum. Normalmente, os republicanos não lideram nos votos antecipados. Na verdade, geralmente, muitas vezes, ficam bem atrás. A gente ficava 20 pontos atrás. Parece impossível, mas aí você ganhava porque todo mundo aparecia, sabe, numa terça-feira. E todo mundo ia votar na terça-feira. Mas agora estamos em uma boa situação. Estamos liderando, e isso é muito incomum. Quase. Isso não acontece. Eu não sei o que está acontecendo. Os democratas sempre votam cedo e os republicanos sempre votam tarde. Os republicanos querem ver a votação acontecer para dentro do funil. Antigamente era uma urna. Hoje em dia é uma máquina, que é. Mas eles querem ver isso. Querem ver o voto indo para a máquina. E isso é ótimo. Temos muita gente. Eu estive na Penn State outro dia à noite. Eu perguntei, quem já votou? E eles levantaram a mão. Cerca de 15% levantaram a mão. E o bonito disso é que isso significa que todas aquelas outras pessoas. Então eu perguntei, quem vai votar? E praticamente todo o auditório levantou a mão. Eu disse, gosto disso porque já temos esses votos e estamos na frente com uma pequena vantagem. Então, temos chance de fazer coisas inacreditáveis. Espero que todo mundo saia e vote. E presidente Trump, nós reconhecemos e também acreditamos que Deus salvou o senhor por um propósito e que há um país a ser salvo. E, como você disse, um mundo. E no seu primeiro mandato, você criou a Iniciativa de Fé e o Escritório de Oportunidades de Fé. Lutamos pela causa pró-vida, indicamos juízes à Suprema Corte, defendemos liberdade religiosa, reforma prisional, segunda chance. Alice Johnson, Johnson Ponder estão aqui. Tantas pessoas diferentes estão aqui. Tivemos 10.000 líderes religiosos. Alice Johnson está aqui, ela está aqui. Temos um grande. Alice. Eu adoro a Alice. Nossa, oi. Sim. Está indo bem. Ela é uma mulher incrível. Amém. Você sabe o que ela era. Posso contar só um pedacinho da sua história? Porque ela foi presa. Por estar ao telefone, porque ela não estava envolvida diretamente. Ela estava numa ligação e tinha a ver com coisas que hoje em dia praticamente já são quase legais. E ela estava em uma ligação telefônica relacionada a drogas e estava passando por um momento difícil. E, deram para ela, 50 anos de prisão. E um grupo de pessoas veio até mim, me contou sobre isso. E eu disse, isso parece muito injusto. E ela já tinha cumprido. Foram 22 ou 23 anos, Alice, ou algo assim, né? 23, quero dizer, pensa nisso. Ela ainda tinha 28 anos pela frente. E primeiro, eu comutei a pena dela, e depois dei a ela um perdão total. E eu a chamei. Muito bom te ver. Eu a chamei e ela veio para o ES, o Salão Oval. Eu disse, então, quantas pessoas estão? Porque ela é uma mulher incrível. Ela é uma uma mulher muito boa também, uma pessoa do bem. E eu perguntei, quantas pessoas como você estão na cadeia? Ela disse, muitas. Eu falei, todo mundo. Por que eu estava testando ela? Porque eu sei que alguns merecem estar lá, né? Alice, se você tivesse dito todo mundo, eu provavelmente nem teria dado ouvidos. Ela disse que não, de jeito nenhum. Alguns são pessoas muito ruins, gente barra pesada. Mas ela falou, alguns são ótimos. Perguntei, pode me dar uma lista? E ela me deu uma lista de muita gente boa que está lá. Ouvi dizer que eles também estão indo muito bem. Então nós tiramos eles da cadeia também. Muito bom te ver. Obrigado. Obrigado, Alice. Nós amamos a Alice. E aí, tem Obrigado. tantas coisas para realizar e as pessoas querem saber o que.
Quando você vencer, conforme as coisas forem acontecendo, o que acontece para você no segundo mandato em relação ao escritório da fé? Como será a sua administração? Então, antes de tudo, vamos estruturar isso e conversar com você e todas as pessoas que acabamos de conhecer e qualquer outra pessoa que achar apropriado. Vamos incluir. Isso é importante e será diretamente ligado ao Salão Oval e a mim. Então, vamos fazer isso. Não, precisamos salvar a religião neste país. Quero dizer, honestamente, a religião está sob ameaça neste país, uma ameaça séria, e não podemos deixar isso acontecer porque eu realmente acredito que é meio que o tecido do nosso país. É o que mantém nosso país unido. E nós não podemos perder isso. Nós não vamos perder isso. E, presidente, eu sei que seu tempo é limitado porque todos nós vamos ao comício hoje à noite. Vocês receberam um convite especial para ir ao comício, pessoal. Mas queremos te fazer mais algumas perguntas. E temos o Gary Bauer aqui porque, se você acabou de ouvir o que o presidente disse, aquele escritório de fé vai estar no Salão Oval da Casa Branca e vai se reportar diretamente a ele porque, para ele, uma das coisas mais importantes para as pessoas é que continuemos muito fortes em todas as nossas crenças. E somos muito gratos por isso, por você ser um protetor e um defensor da religião e da fé e da nossa liberdade de proteger. Gary, amém. Senhor presidente, bem aqui na frente. Senhor, olá. Gary Bauer, bem na frente. Obrigado, Gil. Aqui, isso. Sim, senhor. Bom ver você. Muito bom te ver de novo, depois de ontem à noite, quando você fez do Madison Square Garden uma Square Garden. Achei aquilo sensacional. Foi fantástico. Noite incrível, incrível. Sim. Senhor, todo mundo nesta sala, milhões de pessoas como eles por todo o país já estão votando em você. Eles vão votar em você daqui a 8 dias. E o principal motivo é que eles te amam, claro, mas o principal motivo é simplesmente gratidão. As coisas que você já fez no seu primeiro mandato é uma virtude cristã ser grato quando alguém faz algo por você. Então, você merece o voto de todo cristão na América. Obrigado, Gary. Minha pergunta é sobre o seu segundo mandato, porque uma das grandes questões agora que essa administração fracassada está nos impondo é que eles pegaram todo o poder do governo federal, o Departamento de Justiça, o Departamento de Educação, e estão tentando prejudicar as jovens mulheres ao obrigá-las a competir contra homens nos esportes. E, por causa disso, essas mulheres estão se machucando fisicamente. Além disso, elas têm que tolerar entrar em vestiários, chuveiros ou banheiros com homens biológicos, então estão perdendo seus espaços de privacidade. Ela também quer, como você sabe, a Kamala Harris, oferecer cirurgias para presos no nosso sistema prisional federal e para imigrantes ilegais mudarem de gênero usando o dinheiro do contribuinte. Senhor, o Senhor tem levantado esse tema de forma dramática e consistente, enquanto muitos republicanos evitam falar sobre essas questões. O que o Senhor pretende fazer em relação a isso no seu segundo mandato e, quando virmos depois do dia da posse? Então, sabe, é quase, e o Gary sabe disso melhor do que ninguém, é quase inacreditável que a gente precise fazer uma pergunta dessas, não é? Por que quem imaginaria que homens deveriam competir em esportes femininos? Se você voltasse, digamos, Gary, há 10 anos, eu acho, mas há 15 anos, o conceito de homens competindo em esportes femininos, eles diriam, que tipo de pergunta é essa? Isso não acontece, não é mesmo? O conceito de cirurgias, eles chamam de transição de homem para mulher ou o que for, É tão inacreditável que estamos falando sobre isso. E é que eu gosto de dizer que somos o partido do bom senso porque, de certa forma, seja você conservador ou não, é como se fossemos o partido do bom senso. Vou te dar outro exemplo. Quem iria querer fronteiras abertas onde prisioneiros do mundo inteiro podem entrar no nosso país? Onde criminosos invadem o nosso país e nós os aceitamos? Onde assassinos, 13.099 para ser exato nos últimos 3 anos, são autorizados a entrar no nosso país. É isso que estamos fazendo.
É uma loucura. Eles estão destruindo nosso país. Mas, isso vai acabar no primeiro dia, Gary. Nós não vamos tolerar isso. Tudo bem, no primeiro dia. Muito bom. Eu sei que temos só mais alguns minutos, mas Kelly Shackelford está aqui e também tem uma pergunta para você, da First Liberty. Senhor presidente, primeiro, vou começar com, há 8 anos, eu te fiz uma pergunta sobre juízes. E você prometeu juízes conservadores. Obrigado por cumprir sua promessa. Obrigado. A preocupação que eu quero levantar é, como um grupo de liberdade religiosa, quero dizer, toda essa instrumentalização do governo que temos visto contra a liberdade religiosa. Você mencionou a investigação do FBI sobre os católicos. Temos todos esses. Tivemos o caso dos na VSALS, onde tentaram expulsar todas essas pessoas das Forças Armadas por causa de suas crenças religiosas, por conta da exigência da vacina. Eu só queria saber se você tem algum plano para reverter essa situação caso você assuma, quando você assumir o cargo. E, se vai ser possível fazer algo para mudar as coisas e o rumo que elas têm tomado? Bem, a exigência foi uma coisa terrível e muita gente boa foi muito prejudicada por isso. Sabe, eles simplesmente mantiveram sua posição e pronto, e acabaram sendo expulsos de várias coisas, até além das Forças Armadas. Eles foram demitidos de seus empregos e de tudo mais. Isso foi, terrivelmente mal conduzido pelo Biden e por outras pessoas também. Mas, no geral, nós temos planos para fazer do jeito certo. Nós vamos fazer do jeito certo. E, de novo, é o mesmo tipo de coisa. Não podemos machucar as pessoas e temos que usar o bom senso. Temos que usar bom senso. Temos que usar julgamento, bom julgamento. Perdemos pessoas excelentes nas Forças Armadas. E você sabe, eles têm dificuldade para conseguir pessoas para o exército. Perdemos tantas pessoas boas por causa da vacina. Se você quer a vacina ou não, você quer a vacina, mas não pode ser forçado a tomá-la. E se você não tomar, vai perder seu emprego. E nós perdemos muita gente. Então, você sabe, já estamos falando sobre isso, sobre eles voltarem e receberem todo o pagamento retroativo. E por aí vai. Então, estamos falando sobre isso. Obrigado. Muito bom. Presidente, vamos falar sobre Israel. Você fez promessas. Eu sempre digo promessas feitas, promessas cumpridas. E Israel foi um grande. 5 presidentes fizeram campanha com essa promessa como candidatos, mas não cumpriram. Houve tantas outras coisas que você fez, desde, claro, o Irã, basicamente cortando o financiamento deles e levando-os à falência, até a Unesco, a UNRWA, o Taylor Force Act, até reconhecer as colinas de Golã como a soberania de Israel, o direito soberano de se defender. Fale sobre a embaixada, porque essa é uma história em que todo mundo te pressionou. O que aconteceu e como você tomou essa decisão? Bem, eu acho que fui melhor para Israel do que... Na verdade, não acho. Eu fui melhor para Israel do que qualquer outro presidente, de longe. Muito obrigado a todos. Como a Paula mencionou, fizemos as colinas de Golã, fizemos os acordos de Abraão, algo grande. Isso foi incrível. Ninguém achava que isso era possível. E se estivéssemos lá, você teria visto isso resolvido, talvez até com o Irã. Porque o Irã estava quebrado. Eles não tinham dinheiro. Nós tínhamos sanções sobre eles. Eu disse a Shima, se comprarem barril de petróleo, não poderão fazer negócios nos Estados Unidos. Eles disseram, deixa pra lá. E eu disse isso a muitos. E tudo que eu queria era que o Irã não tivesse uma arma nuclear. Eu só queria eles. Era só isso que eu queria. Muito simples. Vocês não podem ter uma arma nuclear. Você sabe, Estamos mais perto de uma terceira guerra mundial agora do que jamais estivemos entre Rússia e Ucrânia. E o Oriente Médio está todo explodindo e ficando louco. Estamos realmente muito próximos e não temos pessoas competentes comandando o nosso governo. São pessoas incompetentes. É uma coisa muito perigosa. Mas a Paula está aludindo a isso, porque eu contei essa história para ela uma vez. Quando eu estava em campanha, eu disse que faríamos de Jerusalém a capital de Israel, e uma grande parte disso é que você vai mudar a embaixada. Quando você muda a embaixada, acho que é meio que automático, né? Então eu ia fazer isso.
estava totalmente pronto para fazer e estavam me ligando. Acho que 6 ou 7 presidentes prometeram e foi prometido sem dúvida, mas nunca fizeram. E eu nunca entendi o porquê, mas agora eu entendo. Porque quando cheguei ao cargo, fui inundado de ligações de países muito importantes e de países sem importância. Todo mundo me ligava dizendo, não faça isso, não faça isso. Vai ter derramamento de sangue nas ruas. Não faça isso, não vai ser bom, não faça isso. De qualquer forma, eu ia fazer, prometi que faria, e sentia que não haveria derramamento de sangue. Eu estava certo. Disseram que haveria derramamento de sangue. Era tudo imaginável. Então comecei a receber muitas ligações porque as pessoas estavam ouvindo que eu ia fazer isso. E eu não quero dizer quem, mas você pode imaginar, dos maiores países, dos países mais poderosos, eu estava recebendo ligações e de países específicos também. Gostaríamos de falar com o presidente. Seria possível? E eles disseram que era sobre Jerusalém e a capital, se tornando a capital de Israel. E isso significa, você sabe, que eles iam tentar me convencer a não fazer isso. Então, isso foi numa quinta-feira. E eu disse, você pode avisar a eles que eu vou ligar de volta na segunda-feira? Então, beleza. Aí, na sexta-feira, ou seja, lá que dia foi, eu anunciei que ia fazer isso. Então, um grande. E eu fiz. Eu consegui fazer. E aí, na segunda-feira, liguei de volta para todo mundo. E aí, sobre o que vocês querem conversar? E eles disseram, isso. A gente queria falar. Mas naquela altura já estava. Quer dizer, já tinha saído e não tinha mais. Sabe, me disseram que o mundo inteiro iria explodir se você fizesse isso. E não aconteceu. E o mais importante, eu consegui construir. Quando chegamos lá, um general entrou. Senhor, pode assinar estes papéis, por favor? Perguntei, para que isso? $2 bilhões para a embaixada. Tá maluco? Isso é os Estados Unidos. É por isso que o Elon Musk vai fazer um bom trabalho cortando custos. Ele foi ótimo ontem à noite. Mas eu disse para o David Friedman, um embaixador, um cara muito bom. Eu falei, David, tem alguma coisa que a gente possa comprar lá? Tipo, que a gente possa reformar e arrumar rápido para ter uma embaixada? Porque você sabe que, se fosse para construir uma embaixada, eles não iam terminar a embaixada em 25 anos e ia custar uma fortuna. E eles queriam comprar esse terreno, que não era um lugar tão bom, mas custava uma fortuna. Aí ele me liga no dia seguinte e diz, temos um ótimo lugar. Você sabe, a gente já estava lá há muito tempo. Temos um ótimo lugar e já tem um prédio lá. Precisaria ser reformado e a gente pode reformar. E, no fim das contas, era um lugar muito melhor. A gente já era dono do terreno. Não precisávamos gastar nada. E eu praticamente não gastei nada. E conseguimos construir tudo em cerca de 4 meses. Reformamos o prédio por menos de $1 milhão. Uau! Pensa só em... Então economizamos $2 bilhões. E só uma historinha curiosa. Um amigo meu em Nova York, um cara muito rico, um grande nome de Wall Street, tem pedra de Jerusalém na frente dos elevadores de um prédio enorme em Nova York, um prédio super prestigiado. Ele tem pedra de Jerusalém, e toda vez que eu entro, ele diz, isso é. Ele é judeu. Ele tem campo orgulho da pedra de Jerusalém. Ele dizia, Donald, isso foi antes de eu ser presidente. Não sei se já estive lá desde então, mas ele sempre dizia, olha isso, é pedra de Jerusalém. Depois de umas 10 vezes, eu falei, você não precisa mais me dizer que é pedra de Jerusalém. Enfim, agora estou em Jerusalém, preciso reformar um prédio e quero fazer isso rápido para conseguir abrir a embaixada, ter tudo pronto e finalizado. E assim, fica algo mais permanente, sabe? Não é algo que eles possam mudar e voltar atrás. Então, os empreiteiros estavam todos lá, todo mundo estava por perto. Eu perguntei, vocês podem usar pedra de Jerusalém? E é muito caro. Eles disseram, não, é baratíssima. É a coisa mais barata. Temos muito disso. Está por toda parte. Então fizemos o prédio inteiro com pedra de Jerusalém. Isso é. E é lindo, sabe? É maravilhoso. É conhecida como uma pedra caríssima, mas não foi cara para mim. Fizemos um bom trabalho, conseguimos construir, não sabemos o nome, também construímos. É uma embaixada linda, não tem motivo para fazer em outra. Presidente, tem tanta coisa que gostaríamos de conversar. Economia, imigração, e você pode falar o quanto quiser sobre isso. Mas tem uma coisa que eu definitivamente quero deixar registrada.
Eu tive esse privilégio de te observar como pai e avô. Eu adoro quando o Eric conta essa história. Ele tinha 5 anos e você colocava ele enfileirado para ir para a escola. Você dizia, nada de drogas, nada de álcool e nada de cigarro. E o Eric respondia, mas eu só tenho 5 anos. E seus filhos são algumas das melhores pessoas, assim como seus netos, neste planeta. E nós sabemos a importância da família e de deixar um legado. Muitos de nós estamos lutando porque somos mães, somos pais, somos avós e tivemos boas vidas. Mas queremos garantir que nossos filhos e netos tenham uma herança e tenham as mesmas liberdades que tivemos. Fale sobre sua família e como isso funciona e se reflete nas suas políticas. Então, muita gente me pergunta sobre, sabe, criar os filhos caso tenham filhos. E eu conheci muitas famílias que, sabe, famílias muito inteligentes, famílias muito bem de vida, não importa se você é ou não, mas algumas dessas pessoas são muito inteligentes e muito ricas. E os filhos deles eram muito inteligentes, mas nunca tiveram uma chance porque começaram a beber muito cedo ou usaram drogas. E eu incluo o cigarro porque eu simplesmente incluí o cigarro. Não é uma coisa boa de se fazer, já foi comprovado que faz mal. Então, eu posso muito bem incluir isso. É só um segundo a mais. Você só. E sem cigarro, o que é isso? 1 segundo ou 1 segundo e meio, né? Sem ciga, mas é álcool. Agora, naquela época eu tinha um irmão que era um cara incrível. Bonito, o melhor cara, melhor personalidade, tudo. Mas ele tinha um problema com álcool e sempre me dizia, nada de beber. Ele era um cara forte. Nada de beber. Você não pode beber. Nada de beber. Porque não existiam drogas de verdade. Acho que não existiam drogas naquela época. Isso foi há muito tempo. E ele dizia, nada de beber sob nenhuma circunstância. Porque ele tinha um problema e sabia que era um problema. É um problema difícil de curar. Algumas pessoas na sala têm esse problema. Muita gente tem esse problema, mas é um problema difícil de se livrar. E ele sempre me dizia isso. E eu nunca tomei um copo de álcool. Eu nunca teria. Eu nunca tomei um copo, literalmente. Então, por causa dele. E se eu tivesse, eu sou do tipo de personalidade que talvez teria um grande problema. Eu não sei. Quer dizer, possivelmente teria. Eu tomaria 3, 4, 5. Traga-os para dentro. Continua. Então, eu nunca tive. E sabe, o bom disso é que eu tenho amigos. Eu tinha um amigo na Wharton School of Finance. E ele odiava o gosto do uísque escocês. Odiava mesmo. Eu me lembro disso tão claramente. E ele saía e pedia uísque escocês, mesmo odiando. Não, ele dizia, você tem que se acostumar. Porque quando você está no mundo dos negócios, porque ele queria ser um homem de negócios, quando você está no mundo dos negócios, você precisa saber socializar. E o uísque escocês é a bebida da moda e tudo mais. Ele acabou se tornando um grande alcoólatra. Quer dizer, é triste. E eu me lembro de quando ele começou. Eu me lembro da primeira vez que ele tomou uma bebida, um cara muito inteligente. Ele tomou um gole e odiou. Isso é horrível. Mas depois ele passou a gostar. E a única coisa sobre isso é que posso falar com alguém que nunca bebeu. Quer dizer, literalmente, talvez ao longo da vida, alguns goles, tipo só um gole de algo que não é nada. Mas nunca tomei uma bebida. Nunca tomei um copo de álcool. E como alguém que não fuma, não existe vontade de fumar. Não existe vontade de beber. Não existe vontade de usar drogas. Não existe vontade de nada disso. E isso é certo. Mas eu conheço pessoas que bebem. Elas sabem, estão sempre. Cara, é uma coisa muito difícil. Mesmo 10 anos depois, ainda é meio difícil. E eu sempre digo para as pessoas, porque é um mundo muito competitivo, e esses caras que me perguntavam muitas vezes eram bem-sucedidos. O que eu faço? E nesse momento já era tarde demais, porque o filho deles já estava viciado em álcool e em drogas. Hoje em dia, provavelmente as drogas são até mais comuns do que o álcool, mas os dois são um desastre. Mas eu digo para eles, eu falo, e eu costumava dizer, tipo, para Ivanka, nada de drogas, nada de álcool, nada de cigarro. E eu falava isso o tempo todo. Ela dizia, pai, me deixa em paz. Você é um pé no saco, pai.
Não é terrível falar assim com seu. Mas ela falava isso com carinho. Ela falava isso com carinho. Mas eu insistia com eles. Eu insistia. Eu realmente falava isso muito, porque já vi jovens muito inteligentes, brilhantes, serem totalmente destruídos. Eles nunca tiveram uma chance. Eles nunca tiveram uma chance porque ficaram viciados. E você nunca vai ficar viciado se nunca experimentar, se nunca fizer. Então, eu não sei. Para mim, comece desde cedo. Amém. E, presidente, se quiser, pode aproveitar este momento para dizer suas palavras finais a todos, e depois vamos orar por você. E o Danny Gokey vai subir ao palco e cantar uma música incrível que, acredito, vai tocar todos nós, e assim vamos encerrar. Então, fique à vontade para compartilhar o que quiser. Bem, antes de tudo, eu nem sei se vocês têm noção de quão importantes são, porque estou falando com muitos líderes religiosos, pastores, ministros e outros. Acho que o trabalho que vocês fazem é simplesmente incrível, e às vezes vocês não são valorizados pela mídia de notícias falsas. Às vezes vocês são desprezados pela mídia de notícias falsas, mas quero que saibam que as pessoas acham vocês muito importantes. Eu acabei com a emenda Johnson e lutei muito por isso. É isso aí. Durante todo o meu mandato, porque sabe, eles não queriam que vocês falassem com as pessoas, e se falassem, tirariam o status de isenção fiscal de vocês. E eu disse, mas são essas as pessoas que eu e outros queremos ouvir, e vocês não estão deixando elas falarem. Qual é o sentido disso? Vamos tentar acabar com isso de forma permanente da próxima vez. Essa é uma das coisas que queremos fazer. A gente acabou com isso durante o meu mandato, mas eu vou colocar isso lá de novo. E é impressionante que as pessoas lutem contra mim por causa disso, mas elas lutam. Tem gente que é muito contra a gente, tanto na política quanto no nosso país. E às vezes eu acho que talvez eles odeiem o nosso país. Mas vocês são tão importantes, fazem um trabalho incrível e mantêm o país unido. E quanto mais poderosos vocês se tornam, melhor o país vai ser. Então, estou com vocês o tempo todo. Obrigado. Amém. Vamos mostrar ao presidente Trump o quanto agradecemos e agradecer a ele. E vou pedir para aqueles de vocês que foram chamados virem aqui orar. Nós vamos bem ali, presidente. Vamos apenas ficar aqui. Obrigado por ficarem de pé. E somos muito gratos a todos vocês. Por que você não pega na mão da pessoa ao seu lado? E vamos orar juntos. Enquanto nos aproximamos, impomos as mãos sobre o presidente Trump. Acreditamos que Deus não só ouve nossas orações, mas também as responde. E eu acho isso incrível. Nós começamos e formamos esses grupos, pequenos grupos, em maio de 2011, e tudo começou como um grupo de oração. E eu digo, você veio até mim e disse, sabe, eu não gosto do rumo que o país está tomando. E você disse, estou pensando em me candidatar à presidência. Você disse, o que você acha? E eu te falei o que eu achava e então você me perguntou, o que Deus diz? E quando você me disse isso, eu levei aquilo muito a sério. Liguei para muitas das pessoas que estão atrás de você agora e pedi para que viessem até a Trump Tower. E foi lá que tivemos nossa primeira reunião e nosso primeiro momento de oração. E olha só o que o Senhor fez. Amém? Amém. Então, estamos votando, conversando e orando. Amém. Amém. Vou pedir para vocês estenderem as mãos para o presidente. E Jane, eu sei que você vai. Acho que o pastor Jack vai começar nos guiando em oração. E vamos seguir a partir daí e pedir para algumas pessoas imporem as mãos sobre você, presidente. Obrigado. Quantos de vocês tiveram um momento incrível hoje com o presidente? Obrigado. Acho que seria bom se todos vocês estendessem uma mão em direção ao presidente Trump e uníssemos nossos corações por ele. Te agradecemos, ó Deus, e viemos em nome de Jesus, que é o Senhor, Cristo nosso Rei. Te agradecemos porque na tua presença há plenitude de alegria, e à tua direita há delícias para sempre. E te agradecemos pelo nosso país. Nós te amamos, Jesus, e também amamos nosso país. E te agradecemos por ter levantado um homem, Donald J. Trump, para ser um guerreiro pela palavra de Deus e pela sabedoria que vem de Deus. Obrigado por protegê-lo, por manter sua mão de bênção sobre ele. E oramos ao levantá-lo mais uma vez para ser nosso presidente, que o Senhor lhe dê força, sabedoria e alegria nessa jornada.
Pai Celestial, neste momento, enquanto oro pelo presidente Trump, te agradeço por proteger a vida dele, seu chamado, seu propósito, e que nenhuma arma forjada contra ele prosperará. E 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Nós protegemos sua família, seus filhos, seu chamado e tudo o que diz respeito ao que o Senhor o chamou para realizar. E peço por visitas divinas, que o Senhor continue a lhe conceder sabedoria, conforme Tiago 1h05, que lhe dê a mente de Cristo, conforme Filipenses 2h05. Pois o Senhor disse no Salmo 33 que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós apenas te agradecemos por um guerreiro da fé, pela liberdade e pela religião, Deus, e acima de tudo, pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E nós te damos todo o louvor e toda a glória. Pastor Jensen e Pastor Travis. Pastor Jensen, eu sei que você vai encerrar aqui e orar por ele. Ontem à noite, você mencionou que o outro time são vasos. Mas eu quero que você saiba, e nós queremos que você saiba, nós acreditamos que você é um vaso. Amém. Você é um vaso escolhido. Esse é um versículo bíblico no livro de Atos que diz que Paulo era um vaso escolhido. E nós estamos orando pela bênção de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que o Senhor seja gracioso com você. Que Ele levante o seu rosto, o seu favor sobre você e te dê paz e bênção e abençoe esta nação. E nós oramos tudo isso em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Bem, presidente Trump, queremos agradecer muito. Nós te amamos, te valorizamos, estamos orando por você. Se esse conteúdo te abençoou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Deixe também o seu like aqui nesse vídeo e não se esqueça de compartilhar com mais pessoas. E também você pode, na descrição desse vídeo, contribuir com essa obra. Que Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos.